planejado naturalmente, com jardins bem cuidados, música ambiente, trazendo bem-estar a todos os lojistas, clientes e visitantes. Venha para o VIP Center Shopping, o shopping charme da cidade. 8h52, de volta em Campos com o Folha no Ar, primeira edição, último bloco de hoje. O programa que tem a presença do jornalista Luiz Abreu Barbosa, onde estamos recebendo o professor da Uniflu e da Estácio, especialista em finanças, o Igor Franco, tentando esclarecer um pouco mais essa, né, situação, esse xadrez aí que, né, é a economia brasileira, ainda mais com a chegada dessa pandemia, e em especial a economia aqui do município. Tem uma pergunta aqui no Face, e Aloysio, você me dá licença, passar direto para o professor. O Diário Oficial do município, do Ivan Machado, vereador Ivan Machado, que recentemente esteve conosco aqui. O Diário Oficial do município de 11/8/2020, as páginas 8 e 9, publicou o cálculo de progressão do saldo de caixa da Previ Campos, apontando que, a partir de 2028, esse saldo será negativo e progressivo, estando projetado que em 2090 o déficit será astronômico, 22 bilhões de reais. Como evitar essa quebra da Previ Campos, professor? A pergunta aqui do vereador Ivan Machado para o senhor. A Luiz falou porque a gente não pode ser profeta do caos aqui. Toda vez que a gente tenta levantar o astral, vem uma pergunta que me leva a ter que tratar com mais rigor aí da realidade. Bom, vou responder como provavelmente vai acontecer essa equalização, não como seria a situação desejável, tá? Vou trazer um paralelo aqui com os fundos de pensão dos trabalhadores da Petrobras, dos Correios, por exemplo. O fundo da Petros 1, que é dos funcionários mais antigos da Petrobras, ele chegou a ter uma equalização, em alguns casos, de 7, 8 mil reais mensal. Então, é como se a aposentadoria dos funcionários aposentados tivesse caído pela metade. Então, grande parte desse ajuste, eu imagino que será através do aumento de alíquota de contribuição, inclusive dos inativos, tá? Considerando toda essa composição de problemas que nós falamos hoje, uma situação grave atual, uma situação grave futura, dificuldade de resolução, a questão da Previ Campos é também mais um agravante. Então, assim, um sacrifício financeiro vai acabar sendo realizado, eu imagino, pelos que hoje estão na atividade e os que também estão inativos, tá? Sob pena de que o regime ele se torne insustentável e acabe gerando um problema ainda maior no futuro. Basta a gente lembrar que na área privada a gente tem um caso emblemático do país, ficou muito famoso, que foi o fundo de pensão da Varig. O fundo quebrou. E hoje ninguém recebe nada, tá? Então, assim, uma equalização precisará ser feita. A gente falava em blocos anteriores que a reforma da Previdência, ela tinha previsão de economizar em torno de 800 bilhões nos próximos 10 anos, e a gente teve esse dinheiro sendo consumido agora pela pandemia. Então a gente vai precisar fazer um novo esforço em termos de sacrifício enquanto sociedade, em termos de reforma da Previdência, sacrifício tributário, porque é difícil escapar de um aumento de tributo, a própria reforma administrativa vai modificar provavelmente regras, seja na entrada, seja dos servidores da ativa, e em relação ao Previ Campos, a gente não vai fugir dessa perspectiva. É bem provável que esse ajuste ele seja feito por um aumento de alíquota, tá? Por mais indesejável que isso seja, novamente. Estamos tratando aí com dados de realidade, não do que a gente deveria fazer. Se a gente fosse construir um sistema hoje, para daqui a 20, 30, 40, 50 anos, as regras provavelmente seriam diferentes, né? A gente tentaria se precaver quanto a esses problemas, estabelecer uma governança mais rígida dos recursos do fundo de aposentadoria, mas dada a situação atual, é difícil imaginar um cenário em que o aumento de contribuição esteja fora de cogitação. É muito difícil. O Ivan Machado tem
sua pergunta aqui. Agora, Cláudio Nogueira pede licença. Eu pedi para ele fazer pergunta. Ele faz médico Ivan Machado e pede licença para fazer pergunta que eu pedi para ele fazer. Então, não, médico mesmo não. Médico Ivan, você quer fazer para eu? Eu pedi para você fazer pergunta de Ivan, mas vamos lá. Foi sim. Outra pergunta aqui do João da Costa Cunha. Talvez vocês possam responder. Como pode, diante da crise, o prefeito continuar nomeando DAESO no Diário Oficial do município? Foi o que eu falei no bloco passado, assim, a existência de cargos de confiança por si só não é um problema, tá? É necessário que, para todo funcionamento de máquina pública, você tem que ter um corpo gerencial que muitas vezes não estava, a princípio, no setor público e é colocado como forma de tocar os projetos que foram definidos pelo candidato que se elegeu. Então, assim, a existência de cargos de confiança por si só não é um problema e acontece em todos os lugares. Quando você deturpa a utilização desses cargos de confiança para compor com base legislativa, para atender a outros interesses, isso é um problema em termos administrativos, em termos talvez éticos, morais. O que eu não estou dizendo que acontece, estou dizendo, obviamente, em hipótese, mas em termos financeiros, que é o que interessa para a gente aqui hoje, você eliminando os DAS faria muito pouca diferença dentro do gasto público total. Porque, como a Luísio colocou, o problema hoje dos estados e municípios é que a gente tem um número muito grande de servidores ligados à área de saúde e educação, que durante muito tempo tiveram regras de aposentadoria que fizeram com que muitos migrassem há alguns anos atrás para inatividade relativamente jovens e gerou necessidade de mais contratação. Isso não é um problema só de Campos, só do estado do Rio, e não é apenas um problema de gestão, na verdade, talvez nem seja um problema de gestão, mas como as regras foram definidas, os estados e municípios precisam entregar esses dois recursos e a população brasileira é muito carente de serviços públicos, logo, necessariamente você tem uma demanda grande de pessoas, só que a gente gerou também, nesse sentido, um equilíbrio ruim, porque se a gente pensar nos professores, que talvez seja um exemplo que está sempre aí na mídia, nós temos uma força de trabalho muito grande, que consome muitos recursos do erário, e muitos recebendo mal, a maioria recebendo muito mal. Então é uma situação ruim para todo mundo, é ruim do ponto de vista do gestor público, é ruim do ponto de vista do servidor, que é mal remunerado e tem baixa condição de trabalho, e é ruim do ponto de vista do contribuinte. Então é um equilíbrio que é aquele perde-perde-perde, né? A gente brinca que numa negociação você tem o ganha-ganha, perde-ganha, perde-perde. Nesse cenário a gente tem um equilíbrio de perde-perde-perde. Todo mundo está numa situação ruim. Agora, dadas as regras, para você modificar esse equilíbrio, em economia a gente chama de ineficiente, é complicado. Aí entra no que a gente conversou anteriormente. Só para dar números, até para o ouvinte, o telespectador, tem um lugar dando eco aí, não sei onde é que é. Campos tem 14 mil concursados na ativa, ao custo de 60 milhões mês. Campos tem 4,5 mil servidores inativos, ao custo de 15,5 milhões mês. Campos tem cerca de 1.000 DAS, ao custo de 3,2 milhões mês. E Campos tem 4.000 RPAs, ao custo de 6 milhões mês. Esses são os números só para as pessoas terem a noção. A gente fica falando, é bom, eu acho que dá um número, né? Igor, 991, já passamos no final do programa, temos que fazer a pergunta que a gente destinou aí na pré-pauta, né? Que é a sua projeção da eleição, das eleições municipais em novembro, dia 15, né? Se tiver segundo turno, ao dia que vai ter prefeito, dia 29 do mesmo mês, 15 e 29 de novembro. Você acha, como especialista em finanças, você acha que essa discussão real, sem promessa maluca de retomar o que é impossível ser retomado, ela tem que balizar esse pleito? E como, sendo também realista, olhando para o lado do político, como tocar nesses assuntos radioativos com esperança de ganhar voto? Que estamos falando aí em 23,5 mil servidores concursados ou terceirizados.
Você multiplica isso por 4, por 5, dá 100 mil pessoas, você é um quinto da população de Campos, é um quinto de voto por conseguinte também. Como é que fecha essa equação política e financeira? E não dá para descartar, Luiz, só antes de fazer as considerações, de que esse aumento muito forte no número de servidores também não tenha tido um cálculo político ao longo do tempo, no sentido de que o candidato, que obviamente faz um concurso e convoca, que contrata, que nomeia, ele tende a receber esses votos, né? São incentivos que acontecem no nosso sistema político e, novamente, isso não é candidato A, B ou C, prefeito A, B ou C, isso acontece há muito tempo. Acho que, você me pergunta se essas questões serão tratadas na magnitude e gravidade que elas exigem, acho que não vai ser. Não vai ser porque o debate público eleitoral no Brasil ele tem uma baixa qualidade de muito tempo. E não é popular você falar isso, nós não temos um histórico favorável de que candidatos sinceros demais tenham força eleitoral. Acho que ele será tratado como imposição da agenda, mas vai ser tratado, acho que em termos genéricos, com soluções também genéricas para o problema, e não vejo como poderia ser diferente, tá? Dado novamente a política como ela é. Não vejo como seria diferente, como um candidato viável poderia vir a público, colocando, como nós falamos aqui, situações de dificílima resolução, muito graves e que projetam um cenário muito turbulento para os próximos anos. Mas, novamente, faz parte de como funciona a dinâmica eleitoral, e acho que também está em linha com aquilo que falamos dos diferentes incentivos que operam na iniciativa privada, no setor público, nesse caso, no período eleitoral. Os incentivos são para que essas questões sejam tratadas de forma muito superficial. Porque ninguém vai querer ouvir isso, né? Qualquer que seja o setor afetado, sejam os servidores, sejam os fornecedores, sejam os cidadãos que talvez acabem tendo que arcar com um aumento considerável de tributos, isso não vai ser colocado. Prevejo uma eleição bastante fragmentada, acho que nenhum candidato vai conseguir encarnar o candidato, assim, trazer para a disputa municipal os valores encarnados pelo presidente hoje, que gozam de uma popularidade grande dentro do eleitorado. Acho que essa pandemia embaralhou bastante o jogo, muita gente abdicou de disputar a eleição, e acho que o governo atual teve uma atuação na pandemia até aqui muito positiva, e acho que isso pode talvez ajudar a minorar os danos de imagem causados pela penúria fiscal do município. Então, vejo o cenário bastante embolado, tá? Bastante embolado. Acho que a gente chegou a comentar isso, tinha a opinião de que o candidato, dado todo o contexto pré-pandemia, mais próximo da eleição, seria o deputado falecido Gil Viana, né, que infelizmente foi acometido aí pela Covid-19, acabou falecendo, por ser uma opção que hoje não está tanto dentro do jogo municipal e poderia encarnar o discurso nacional, trazer assim, uma proposta que conseguisse consolidar todo o cenário, mas com o falecimento de Gil e sem um sucessor natural, para ele, vejo hoje o jogo bastante fragmentado. Igor, para terminar, você falou que considera a atuação do governo federal boa na pandemia. Federal não, municipal. Municipal. Então, municipal. Posso ter equivocado, né? Municipal. Não, eu ia perguntar como é que se a atuação boa tem 108 mil mortos, a atuação ruim seria como? Ou que é ruim, né? Não, municipal. Acho que é municipal. E até pelo contraste com a atuação federal, você colocando em contraponto assim, a proatividade que o governo municipal exibiu ao longo da pandemia com a inércia do governo federal, isso gera um efeito positivo, né? Falei isso no painel que foi publicado impresso e repito aqui como algo que pode trazer novamente a atual gestão para um eventual segundo turno. 110 mil mortes, para ser mais preciso, 110 mil 110 e 37 mortes. Agora, duas perguntas para fechar. Você crê que a eleição vai ter 2 turnos para prefeito, não acredita? Acredito que sim.
Projeta aí quais são os nomes que vão estar lá. Aí acho difícil, acho que Rafael e Vladimir, se fosse fazer um chute. Acho que Rafael e Vladimir. E quem ganharia? Rapaz, difícil. Não sei dizer, de verdade, não sei dizer. Não é medo de arriscar. Eu não teria nem falado do segundo turno, mas não vejo como uma solução fácil esse segundo turno que, hipoteticamente, estou projetando. Acho que vai depender muito de como a situação, em qual época serão as eleições, em qual será a situação financeira do município naquele momento. Acho que isso vai ser determinante. Tudo que a gente falou aqui, boa, não pode ser, né? Mas às vezes algum tipo de ajuda federal, como houve no início da pandemia, né, através da Lei Complementar 173 que a gente mencionou, isso talvez gerasse um alívio de curto prazo. Entendi. Tá bom, chegamos às 9h08, passamos aí já do horário. Deixa eu agradecer, Igor. Desculpa aí foi involuntário, o problema técnico que me deixou fora do início do programa. Pô, vou até bater a camisa vermelha aqui, sua homenagem. E agradecer, e Igor, geração mais jovem, posterior a minha, dos bons, considero pessoalmente, com esse garoto que apresentou o Igor foi Alexandre Bastos. A culpa é de Bastos. Dessa geração posterior a mim, eu acho uma das boas cabeças pensantes da cidade. Não concordo, já ficou patente aqui algumas discordâncias, mas tenho muito respeito e admiração pela capacidade dele. Agradeço pela entrevista, acho que foi muito esclarecedora. Obrigado, Igor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes também a paciência. Cláudio, bom dia para todos aí, muita saúde para todo mundo. Obrigado. Nós que agradecemos a você e sua paciência. Valeu aí por tudo aí e até a próxima, se Deus quiser. Bom dia para você, Igor. Bom, Aloysio, são 9h10, fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje. Amanhã, quinta-feira, dia 20, estaremos de volta, se Deus permitir, a partir das 7h da manhã, ok? Eu vou fechar quinta-feira ainda, vou fechar hoje, anuncio daqui a pouco no blog, no Folha 1, e sexta-feira confirmado, Bruno Calil, né, pré-candidato a prefeito de Campos pelo SD, Solidariedade, pelo grupo do deputado estadual Rodrigo Bassalar. Ótimo, perfeito. Excelente. Obrigado aí, desculpa pela Não, tá tranquilo. Isso, obrigado. Tá ótimo, isso acontece e é normal. Máquina é assim mesmo. São 9h10 em Campos, fechamos aqui o Folha no Ar, que volta amanhã no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.